Então vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui ao treinamento então, de pedidos, de abertura de pedidos, produção de pedidos e expedição de pedidos, tá? Esse curso vai ter duração até o meio-dia, né, como normalmente já acontece, né, tem acontecido nos últimos treinamentos. E os dias do curso serão hoje e amanhã, tá? Então é bem importante o pessoal participar desse treinamento para dar uma reciclada, para verificar se tem alguma coisa nova, né? Às vezes até para rever os processos de utilização aí do sistema. Às vezes a gente está acostumado a fazer de uma forma e aí tem detalhes, alguns detalhes que melhoram, né? Eles ajudam nos processos aí de vocês, tá bom? Não quer dizer que da forma que vocês estão fazendo esteja errada, tá? Se vocês estão conseguindo as informações que vocês precisam da forma que vocês estão fazendo, né, tá tudo certo. Às vezes fica faltando alguma informação devido a um processo que não está sendo feito, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao curso, vocês podem estar enviando a mensagem ali no chatzinho. Que aí posteriormente, se a resposta for bem no momento mesmo da explicação, eu posso estar já dando a resposta, senão a gente deixa para o final do curso para responder, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Pronto, tela compartilhada. Acho que todos devem estar conseguindo já visualizar, né? Pronto, aqui a tela inicial do GCOP, né? Então vamos lá. Iniciei aqui o GCOP com o meu usuário e senha, tá? Ele vai liberar ali os meus módulos, os módulos de cada usuário, né? Do usuário que está logando, o módulo que é liberado para ele, tá? O que nós vamos utilizar hoje vai ser o módulo de faturamento e essa opção aqui, ó, balcão. Por aqui que nós vamos fazer toda a abertura, produção e expedição dos pedidos, tá? Então, vamos clicar aqui em balcão. Quando eu abro aqui a tela do balcão no início do dia, ele já me avisa que o caixa não está aberto, isso se o caixa não estiver aberto, tá? Hoje o GCOP ainda restringe a abertura de pedidos de acordo com a abertura do caixa. Se o caixa não estiver aberto, você não vai conseguir abrir pedidos. Se o caixa estiver aberto, você já consegue, tá bom? A outra coisa que eu esqueci de falar, a gente vai falar também sobre fechamento de caixa, tá? Também, a gente vai fazer aqui a abertura e aí no final a gente vai fazer fechamento de caixa. Então vamos lá. Apareceu aqui a mensagem informando que o caixa de hoje não está aberto. Eu vou clicar aqui em OK. E eu vou entrar aqui nessa opção caixa. Cliquei na opção caixa, vou digitar minha senha, né, para o sistema saber quem é que está fazendo a abertura do caixa, quem é que está entrando nesse módulo aqui de gerenciamento, tá? Então vamos lá, coloquei minha senha. Aí tem aqui a opção abertura, tá? Quando eu clico aqui nessa opção abertura, ele vai tentar abrir o caixa de hoje, né, do dia atual. E aí acontece uma coisa, às vezes o pessoal tem a dificuldade que eles ficaram vários dias, às vezes sexta, às vezes um feriado. Por exemplo, sexta-feira agora foi feriado, né? Se você está chegando na segunda-feira, você tem que abrir, se vocês trabalharam até a quinta-feira, tem que abrir sexta, sábado e domingo. Aí tem que abrir com 0, fechar com 0. No sábado, mesma coisa, no domingo, a mesma coisa, tá? Isso aí vocês podem fazer a abertura e fechamento desses dias, até chegar a data de hoje, tá? Ou então vocês podem clicar aqui nessa opção, ó, com a tela de gerenciamento de caixa aberta. Você vem aqui em Ações e Superabertura. Quando eu clico em Superabertura, ele fecha todos os dias, né, e abre e já pula para a data de hoje, tá bom? Uma dica que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vamos fazer aqui a abertura então, a superabertura. Deseja realmente fazer a abertura expressa? Sim. Agora ele fala
para eu informar o valor de abertura de hoje, eu vou colocar aqui que teve R$120 de abertura hoje, ó, Hilton responsável, às 10h12, tá? Abriu o caixa, tá? Eu vou voltar aqui nessa tela de caixa, só para vocês terem uma ideia. Caixa, vou digitar minha senha. Olha só, toda a movimentação que eu faço no caixa, ele joga esse valor em um caixa, né, o caixa da loja, e esse valor é somado pelo caixa geral da loja. Mas existem algumas copiadoras que pode acontecer dela ter mais de um caixa na mesma loja. Por exemplo, eu tenho 3 computadores e tem um caixa em cada, ou 2 computadores, um caixa em cada, e eu quero ter o valor separado de cada caixa, tá? Como é que eu faço para fazer isso, né? Para ter esse valor separado de cada caixa? Nós vamos usar essa opção aqui, ó, PDV, vendo em cima? Aqui em cima ele está me informando que o PDV, que esse computador, né, que esse sistema está usando PDV 0, ou seja, não tem um PDV específico, tá? Então se eu quiser falar, não, esse meu caixa aqui, esse meu computador é o PDV 1, então eu quero fazer tudo que for aberto de pedido, tudo que for recebido de pedido, vai ser pelo PDV 1. Então o que eu faço? Eu vou mudar esse PDV. Então eu venho nessa opção aqui, ó, PDV. Ó, quando ele está não informado, ele fica com 0, quer dizer que não tem separação de PDV, tá? Então eu venho aqui e mudo, falo, ó, esse caixa é o PDV... Ah, já tem outro caixa aberto, já tem um PDV aberto. Então eu vou utilizar o PDV 2, tá? Vamos só para vocês entenderem como que funciona, tá? Cliquei, ó, operação realizada com sucesso. Ele ficou aqui PDV 2, ó, tá vendo? Então o caixa já está aberto e eu tenho o PDV 2. Se vocês forem usar o PDV 2, pessoal, a separação de PDV, como que vocês vão ter que fazer? A abertura e o fechamento do caixa vai ter que ser sempre 0, porque essa abertura ela não é separada por PDV, ela é como se fosse um caixa geral. Então você vai abrir e fechar com 0 só para ter aberto o caixa, e aí você faz uma entrada no PDV, tá? Para falar, ó, esse valor de entrada é o troco do PDV 1. Por exemplo, aquele 120 que eu abri o caixa, eu colocaria na entrada aqui do PDV 2, que é o que eu estou fazendo. Tá? Ah, Hilton, mas todo dia o pessoal vai ter que vir aqui e mudar o PDV. Se ele esquecer, ele vai fazer o pagamento no PDV 0, que vai, quando você entra ele está com o PDV 0, né? Então, se ele esquecer, ele vai abrir o caixa no PDV 0 e os pedidos que ele abrir vai ficar tudo marcado como PDV 0. Se ele esquecer, sim, vai. Mas tem uma forma de deixar esse PDV padrão em cada caixa, tá? Ó, por exemplo, olha só, como eu vou mostrar para vocês, ó. Então, ó, eu marquei que esse computador é o PDV 2. Então, ó, se eu entrar aqui, ó, balcão, ó, ele já traz automaticamente o PDV 2 aqui, ó. Então, toda a movimentação que eu fizer aqui, ele vai estar informando o PDV 2, tá? Mas, se eu quiser mudar, posso vir aqui. Se eu clicar aqui na opção PDV e mudar, ele vai, tudo que ele fizer a partir desse momento em diante, vai ficar inserido no PDV 2. Então, tem essa separação. Tá? E como é que faz para eu deixar esse PDV padrão? O que eu faço? Eu tenho que vir aqui. Existe uma configuração interna aqui, ó. Na verdade, não é nem aqui no GCOP, tá? O que vocês vão fazer? Se vocês quiserem deixar esse computador com o PDV padrão, você vai ter que acessar a pastinha do GCOP, ó, unidade C, GCOP. Aqui dentro tem um arquivo de texto chamado PDV. Ó, ele está aqui, ó, PDV. Vou editar ele aqui. E dentro ele tem um número, tá vendo? Ó, do PDV específico. Tá? Então você pode deixar ali dentro digitado. Apesar que toda vez que você seleciona o PDV aqui nesse computador, ele vai ficar já com esse PDV selecionado. Tá bom? Se, por exemplo, 2 computadores colocarem o mesmo número no PDV 2, ele vai ficar abrindo os pedidos e os pagamentos todos no PDV 2, tá? Então, é bem importante vocês terem essa separação, se caso vocês forem usar o PDV para separar os valores de lançamento de cada pedido, tá? De cada computador, de cada ponto de venda, certo?
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do PDV depois, vocês podem falar comigo, tá bom? Manda mensagem ali no chat. Eu vou só mudar aqui a opção do PDV, vou deixar como 0, tá? Pronto, isso quer dizer que ele não tem separação de PDV, então vai ser tudo em um computador, todos os lançamentos são feitos em um computador só, tanto de recebimento quanto de abertura de pedidos, tá? Então, maravilha. Olha, já mudou aqui o PDV. Então vamos lá fazer as aberturas de pedidos. Como que eu faço as aberturas de pedido? Temos essas duas opções, que é a opção de atalho e a opção de abrir comanda. Tá? Qual que é a diferença dessas duas aberturas de pedidos aqui? O atalho é aquela opção utilizada para aqueles clientes que vêm bem rápido no balcão, pedem, por exemplo, 5 cópias e vai embora, paga e vai embora. Você não tem nenhuma identificação desse cliente. Você não precisa colocar telefone, e-mail dele, porque ele veio, comprou, já pagou e foi embora. Tá? Você não precisa informar a produção também, porque quando você abre aqui pelo atalho, quando você abre um pedido aqui pelo atalho, ele já automaticamente é considerado como produzido. Então o pessoal da produção não precisa fazer nada em relação a esse pedido, quando eu abro pelo atalho. Pelo abrir comanda, é aquela opção que o cliente, vamos um exemplo, o cliente vem e pede 2 banners. O banner demora alguns minutos para ficar pronto no mínimo, né? A não ser que vocês ainda tenham algum outro serviço para fazer naquela máquina, então pode ser que demore um pouco mais. Então eu passo essa informação para o cliente fica a critério se ele vai esperar ou se ele vai vir retirar mais tarde, ou ele vai pedir para entregar, né? Então, toda vez que eu precisar identificar o cliente, né, eu faço a abertura de pedido aqui pelo abrir comanda, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo de abertura de pedidos aqui pelo atalho, que é um cliente que veio aqui no balcão, pediu 5 cópias e foi embora. Pagou e foi embora, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui pelo atalho, digito a minha senha. Quando eu digito a minha senha, ele já abre aqui, tá vendo? Automaticamente a telinha de abertura de pedidos, ó. Ele não me permite alterar o cliente, ó. Tá vendo? Ele já pulou aqui embaixo já pedindo para eu colocar o código do serviço. Já trouxe as informações do cliente 9999, não me deixa alterar nada, tá? E já parou aqui embaixo no código do serviço, tá? Aí eu vou digitar o código do serviço. Se eu souber o código do serviço, eu digito. Se não, eu posso digitar 0. Digito 0, aperto Enter, ele abre a telinha para eu pesquisar os serviços, tá? Aqui, ó, na tela de pesquisa de serviço, o que eu faço? Eu posso clicar aqui nesse gridzinho, cliquei com o mouse, e posso vir procurando, ou então eu posso digitar aqui em cima, ó, impressão. Aqui, ó, por exemplo, impressão, cópia PB, tá? Maravilha. Então, posso selecionar ele aqui. E ele já trouxe aqui para baixo o código do serviço. Já parou no campo de quantidade. Vou colocar aqui 5. Quando eu dei um Enter, ele já parou no campo de desconto, perguntando se tem algum desconto nesse serviço. Não, vou colocar aqui não. Pergunta se tem observação, sim ou não. Também não vou colocar. Beleza, vou colocar aqui uma observação. Se eu precisar colocar a observação aqui no serviço, o que eu faço? Coloco um Szinho aqui. E dou um Enter. O que acontece? Ó? Como eu estou abrindo pelo atalho, o sistema já está considerando esse pedido como produzido. Então ele está me perguntando em qual máquina que eu fiz esse serviço, né? Então o que acontece? Ele abriu aqui a tela das minhas máquinas. Isso são as máquinas que estão cadastradas lá no módulo de cadastros, máquinas, né? Igual a gente viu no treinamento de cadastro, lá no primeiro treinamento de cadastro que a gente teve. Tá? Então aqui ó, ele está aparecendo a máquina e está pedindo para eu selecionar. Aqui no meu caso aqui eu tenho só essa máquina cadastrada. Tá? Então eu posso clicar 2 vezes em cima dela, ou então eu posso clicar nela aqui e clicar em selecionar. Ele já trouxe lá a máquina, já informou. E agora ele abriu a tela para eu informar a observação. Vou colocar aqui, ó, observação do serviço
do primeiro serviço. Primeiro serviço. Pronto, ó, então já coloquei uma observação para aquele serviço. Ele já tem aqui, ó, a observação. E ele pulou para a próxima linha para eu poder colocar o restante dos serviços, tá? Nesse caso aqui é um cliente bem rápido, tá? Já selecionei. Vou clicar aqui na opção finalizar, ó, aliás, confirmar, desculpa. Ou então, aqui embaixo, ó, vocês estão vendo que tem uma letrazinha, né, isso aqui, informando que esse botão ele tem um atalho no teclado que é a tecla ESC. Certo? Então, posso clicar aqui. Pronto, o pedido já foi finalizado, né? E aí eu vou informar o pagamento. Vamos fazer aqui como se fosse um exemplo de um caixa separado, tá, pessoal? Por exemplo, o caixa, o atendente faz o atendimento em um balcão e o caixa ele tem que pagar em outro lugar. Normalmente ele fala com o cliente, entrega o extratinho para o cliente e fala para ele efetuar o pagamento lá no caixa e retirar o serviço lá no caixa, né? E aí o pessoal do caixa vai fazer o pagamento. Vai fazer o pagamento aqui desse pedido, tá? Nós não vamos mostrar aqui o pagamento de pedido por enquanto, tá? Só para vocês terem uma noção. Então esse pedido aqui, depois que ele foi pago, ele pode ser entregue lá para o cliente e o cliente vai ficar bem contente lá com o serviço dele pronto bem rápido, certo? Então essa daqui é a opção de abertura de pedidos por atalho, tá? Quando não tem nenhuma informação do cliente. Certo? Não tem informação de entrega nem nada. E nós temos a segunda opção, que é a opção de abrir comanda, que é quando eu preciso fazer, colocar alguma informação, né? Por exemplo, nesse caso aí do banner que a gente falou, o cliente veio e pediu um serviço que demora um pouco mais, e aí eu falei para ele que vai demorar um pouquinho, ele falou, então eu venho retirar mais tarde. Aí o caso... Vocês podem ter que, no caso de alguns clientes, recebem um sinal, né, ou recebem o pagamento do pedido todo, e aí depois tem que informar, tem que deixar lá na produção, o pessoal da produção vai informar quem foi que fez a produção, né? Então, vamos fazer aqui a abertura. Então, cliquei no botão abrir comanda, vou digitar minha senha. Ele abre uma telinha diferente para eu informar os serviços desse cliente. Aliás, desculpa, os dados desse cliente, o cabeçalho, né, o nome do cliente, o código do cliente, telefone, e-mail e como que vai ser a entrega. Então vamos lá. Vou pegar aqui ó, ele parou aqui em cima no código de pedido 1, código do número do pedido, tá? Por que o meu ele está deixando aqui, ele está parando em cima? Porque o meu usuário ele tem permissão para alterar número de pedido, tá? Isso de acordo com a configuração de cada usuário. Tá bom? No caso da maioria dos usuários, ele já para direto aqui ó, no código do serviço. Tá? Então, olha só, ele traz também automaticamente o código 9999, que é o código de consumidor balcão. Né? Se eu der um Enter aqui, ele já vem automaticamente aqui para o nome do solicitante, né? Que eu poderia colocar lá o nome da pessoa. Se for um cliente mensalista... vocês podem tá mudando esse código aqui, ó. Então, eu vou informar o código do cliente que está cadastrado. Então, vamos lá. Eu vou digitar aqui o código. Se eu souber, eu posso digitar. Se não, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, F2. Para selecionar o cliente mensalista. Tá? Por aqui eu consigo pesquisar somente um cliente mensalista. Então clico aqui, ó, ele abre aquela telinha de cadastro de clientes mensalistas e eu pesquiso. Aqui, por exemplo, vou colocar aqui o Max. Tá aqui, ó, Max Eduardo. Pronto. Se caso eu quiser pesquisar clientes mensalistas e clientes de balcão ao mesmo tempo, às vezes pelo nome, eu posso clicar aqui nesse botão F8. Ele abre essa telinha para eu pesquisar. Aqui eu coloco o nome, por exemplo. Se eu quisesse Max, ó, eu digito aqui Max. E ele procuraria Max tanto nos clientes mensalistas
quanto nos clientes temporários, né? Que são aqueles clientes, igual a gente viu no primeiro treinamento de cadastros, aqueles clientes que compram sempre na gráfica de vocês, na copiadora de vocês, porém não são clientes mensalistas, são clientes de balcão que compram sempre, pagam, às vezes eu quero colocar um preço diferenciado para ele, eles ficam separados aqui por clientes temporários, tá bom? Abriu aqui o de cliente mensalista, então nós temos essas duas opções para localização de clientes. Clientes mensalistas, temporários e mensalistas. Se eu quiser pesquisar só pelos temporários, ó, eu tenho esse botãozinho aqui, ó, F4, onde eu vou pesquisar para os clientes temporários. Cliquei aqui na lupa, ó, ele falou, ó, opção disponível somente para cliente 9999. Esse código aqui, ele é o padrão para clientes temporários. Então, se eu quiser pesquisar para um cliente temporário, eu tenho que colocar o código 9999 aqui. Quando eu clicar agora, ele abre. Tá? Então, olha só, eu tenho aqui nos meus clientes temporários alguns clientes cadastrados e aí eu posso selecionar. Tá bom? Então, se eu quiser pesquisar só por cliente temporário, eu venho por aqui. Se eu quiser pesquisar só pelos dois, né, mensalista e temporário pelo F8 e F2 só mensalista, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um cliente, eu vou informar que é um cliente que veio e vai embora rapidinho, né? Não tenho ele cadastrado como mensalista aí e não tenho ele cadastrado também como temporário. Mas como assim, né? Eu não sou obrigado a cadastrar ele, tá? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e colocar o nome dele, Alfredo. Alfredo Santos, vamos supor. Então, coloquei, ele vai ficar com esse código 9999. Peço o telefone dele, ó, 5640 4510. Se tiver e-mail, vou colocar assim, ó, alfredo@alfredo.com.br. Pronto. Então, tenho aqui as informações do Alfredo. Ele não é um cliente cadastrado. Se caso você quiser cadastrar o Alfredo, incluir ele lá no cadastro de clientes temporários, você pode usar essa opção aqui, ó, novo temporário, que ele vai incluir essas informações que você digitou lá no cadastro de clientes temporários. Você não precisa abrir lá e cadastrar, tá? Ó, se eu clicar aqui, ó, deseja realmente cadastrar como cliente temporário? Sim. Ele já trouxe aqui o cadastro, ó, já preenchido com o nome do Alfredo, com e-mail dele, telefone, tá? E aí você pode preencher com o restante, tá bom? Ó, hoje, ó, vou passando aqui pelos campos, ó, vou dando Enter. Hoje ele está me obrigando a colocar o endereço, tá, pessoal? Eu já solicitei para o Departamento de Desenvolvimento para eles preencherem esse campo aqui de endereço como não informado, que aí ele deixa você passar somente com as informações que você trouxe daquela tela, tá? E se caso precisar emitir uma nota, alguma coisa, aí vocês podem vir aqui e estar preenchendo, tá bom? Vai vir assim, ó, mais ou menos, ó, não informado, número 0 e complemento não informado. Não informado, bairro não informado. Vai vir assim. E aí ele deixa você salvar. Certo? Ó. Se vocês repararem, ele ficou até com o código aqui do Alfredo. Ó. Vendo o código de cliente temporário, que é esse aqui. Certo? Então, coloquei ali os dados do Alfredo. Né? Já até cadastrei ele como cliente temporário. Aqui embaixo eu vou informar como vai ser a entrega desse cliente. Você viu que ele preencheu, ele trouxe automaticamente aqui, ó, informando que vai ser balcão, ou seja, o cliente está aguardando no balcão. Só que não, nesse caso aqui, o Alfredo vai vir retirar depois. Tá? Gerson, não consigo aumentar a tela, tá? Essa aqui é a imagem padrão, tá bom? Maravilha. Então, olha só, aqui estou informando que ele vai vir retirar depois, certo? Então, vou falar que ele pode vir retirar hoje a partir das 11 horas. Então, vou salvar. E aí ele abre automaticamente a tela de abrir, para eu informar os dados do cliente, né? Lá em cima ele já veio preenchido, olha só. Ele trouxe lá o 9999, vem o nome do Alfredo aqui, e-mail, telefone, vai ser retira, ó, ele vai retirar aqui no balcão no dia 15 do 4 às 11 horas, tá? Essa informação, ela sai no extratinho quando eu imprimo, tá?
certo? Então, olha só. Vou informar aqui. Informar o código do serviço. Se eu souber o código do serviço, eu digito o código do serviço. Se eu não souber, digito 0 e aperto Enter. E agora eu vou mostrar para vocês aqui ó, uma opção que a gente falou lá no cadastro de treinamento, no treinamento de cadastro de serviços, que é a opção de sugestão. Certo? Então, olha só. Aqui nesse botãozinho tem um lugar onde eu consigo colocar as sugestões. Tá? Quando eu cliquei em sugestão, ele trouxe os serviços que eu informei lá no cadastro de serviço como sugestão. Tá? Então, por que ele está trazendo só a impressão ou cópia preto e branco? Porque lá no cadastro de serviços, ele só me trouxe a opção de sugestão. Tá? Mas olha só, eu vou lá no cadastro de serviços para vocês visualizarem. Vou minimizar essa daqui, deixa eu abrir o outro. Bom, tem um outro Gcopy aqui, ó. Eu vou em cadastros, serviços. Então aqui tem todos os meus serviços, né? Ó. Esse aqui que é o que a gente está usando agora. Se eu clicar aqui em alterar, ó, ele tem aquela opção que eu mostrei para vocês no outro treinamento de cadastro de serviços. Ó. Essa opção aqui, ó, ordem de exibição, preferências. Então aqui eu estou falando que ele é o número 1. Se eu quiser colocar mais um, ó, vou vir aqui no A3, 75 gramas. Vou colocar aqui o acabamento, ver se tem um acabamento. Pronto, tem um acabamento aqui, ó. Vou alterar ele e vou colocar que ele é o número 2. Pronto. Vou minimizar. Olha só. Quando eu clicar aqui na sugestão, ó, ele trouxe lá a impressão cópia PB e o acabamento. Isso aqui fica mais fácil para o pessoal não precisar decorar, né, todos os serviços. Às vezes tem os principais, os que mais são vendidos, vocês podem deixar ele aqui nas sugestões, tá bom? Então vou clicar aqui na impressão preto e branco. Não, desculpa, nesse caso aqui foi o banner, né, que a gente estava dando o exemplo. Então vamos supor, cliquei aqui, vou colocar aqui banner. Banner eu não tenho, ó, eu tenho porta-banner aqui se o cliente for comprar também, né, se for junto. Então tem aquela impressão digital em lona, vou selecionar ela aqui. Está me pedindo a quantidade, vamos supor que foram 5 banners. Está pedindo a medida, 1,20 m por 1 metro. Opa, por 1 metro. Ele já calculou aqui o preço para mim, né? Calculou aqui o preço automaticamente. Está me perguntando se tem algum desconto. Não. Se tem observação, né? Eu posso colocar essa observação, não. Vou até colocar aqui a observação para vocês verem. Ele está me perguntando aqui se já está produzido. Esse serviço ainda não está produzido porque eu tenho que deixar lá na produção, né, para fazer, vai demorar um pouquinho, né? Então não vou colocar aqui em produção. Ele perguntou aqui a observação, vou colocar assim, ó. Banner com, não sei, cantos arredondados. Arredondados. Alguns exemplos que eu dou aqui, pessoal, é só para caráter de treinamento, tá? Então, coloquei lá a observação do item, então ele está falando que a lona aqui vai ser com os cantos arredondados, acho que vai ter que cortar ali os cantos, né? E embaixo eu vou colocando o restante do serviço. Eu posso clicar na sugestão para ver se tem algo, se está aqui, não está, né? Aqui agora vai ser o acabamento. Não sei o código do acabamento. Digito 0, aperto Enter, coloco lá acabamento. Tá aqui, acabamento. Pronto. Vou colocar aqui um acabamento só. R$15. Observação não, produção ainda não, prontinho. Já tá tudo certo ali, né? Maravilha. Então, olha só. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no confirmar. Quando eu clico em confirmar, o sistema me pergunta se se tem alguma observação. Essas observações, observação de 3 linhas, vou clicar aqui no sim para vocês verem. Essas aqui são algumas observações desse pedido, tá? E aqui do lado eu informo onde eu quero que saiam essas observações. Então, vou colocar aqui, ó, observação do pedido 28.
certo? Aqui está o número do pedido. E aí, se eu quiser que saia na comanda, coloco um Szinho. Se eu quiser que saia no extratinho, coloco um Szinho. Se eu quiser que saia na nota, coloco um Szinho. Ah, só quero que saia no extratinho, coloco o N aqui e N aqui na comanda. E deixo o S, tá? As linhas de baixo, cada um também tem suas informações, tá? Vou clicar aqui em confirmar. Cliquei. Ele está me perguntando se eu quero emitir o extratinho. Sim, vou emitir o extratinho. Vou colocar aqui uma via. Quando eu finalizei, né, informei que eu queria imprimir o extratinho, ele já abriu essa tela para mim, ó, para eu informar para qual departamento se eu quero enviar, que eu quero enviar esse pedido, ou se ele vai para algum departamento. Se eu falar, não, ele vai ficar... Quando eu abro um pedido, automaticamente ele vai vir com atendimento aqui. No meu está configurado para ele ficar automático com atendimento, quando eu abro o pedido, né? Só que nesse caso aqui não tem mais nada para eu fazer, então eu posso colocar aqui, aguardando produção, que nesse caso é um status que está cadastrado aqui no meu. Né, que pode ser também que vocês deixem, se vocês quiserem também utilizar, vocês podem cadastrar os status aí no de vocês, tá? Eu vou só abrir aqui para vocês verem, ó, eu salvei o meu extratinho como PDF aqui para vocês verem. Ó. Vou abrir aqui. Olha só. Então ele está aqui, ó, o extratinho 28. Ele traz aqui os dados, né? Da copiadora, traz os dados aqui do cliente, quem foi, telefone dele, né? Código do cliente, endereço não informado, tá vendo? Aqui embaixo, quem foi que atendeu, ó, foi o Wilton que atendeu. Aqui está falando que ele pode retirar aqui, ó, dia 15/4 às 11 horas, tá? E aqui embaixo os serviços, tá bom? Ó, aquela observação que eu coloquei. Aquela primeira observação do item, ó, ele vai sair aqui em cima do primeiro item, tá? Se tivesse observação no segundo item, ele ficaria aqui em cima, tá? Bom. Aqui a observação do pedido total, tá? E aqui o valor do pedido, R$ 375. Então, normalmente entregariam esse pedido aqui para o cliente, né? E pediria para ele passar no caixa. Vou colocar aqui para vocês verem, tá? Ele passaria no caixa para informar o recebimento, né? Às vezes, nesses casos aqui, quando é um cliente temporário, algumas copiadoras pedem para ele, quando é cliente de balcão, né, pede para ele estar efetuando o pagamento do sinal. Como é que eu faço pagamento do sinal? Pagamento do sinal não, o pagamento do sinal, né? Deixa eu só fazer uma mudançazinha aqui, uma configuração que eu não tinha feito. Só um minutinho. Desculpa, pessoal, só um minutinho com uma configuração de última hora. Pronto, desculpa, tá? Vamos lá. Uma configuração que faltou. Então, maravilha. Entreguei lá o extratinho para o cliente, né? O cliente vai passar lá no caixa e vou receber. Como é que eu faço para receber? Eu posso vir aqui, eu venho aqui nessa opção de pagamento, né? E digita a senha lá da pessoa que vai pagar. Pronto. Normalmente a pessoa do caixa, ou ela fica com essa tela aqui de pagamento aberta para ela só digitar o pedido, né? Ou então ela pode clicar na opção de pagamento ali. Ela pode tanto digitar o número do pedido aqui, automaticamente que ele já vai abrir a tela de pagamento, ou então eu clico nessa opção, clico nessa lupa e seleciono aqui o pedido. Ó. No caso aqui é o Alfredo. Ó. Pedido 28, tem aqui um pedido 27 também, né? Pedido 28, vou clicar em selecionar.
ele abre aqui para mim a tela de pagamento. Né, ó. Aqui nessa tela de pagamento eu tenho a opção de emitir nota fiscal, direto aqui pelo caixa, lá quando eu termino de pagar. Vou clicar aqui em cima para ele não, tá vendo que ele ficou até, tirou o verdezinho que estava aqui, tá? E eu vou informar aqui o pagamento. Só que eu vou pegar só uma parte do valor. Então eu vou pagar aqui, ó, vou receber R$175, ele pagou aqui em dinheiro, né? Me deu R$200 em dinheiro. Tenho que dar R$25 de troco para ele. Pronto. Recebi, viu que ele recebeu aqui do lado, ó, dia 15/4, agora foi o Max que atendeu, não foi o Wilton mais. Né? Aqui em cima ele mostra quem foi que abriu o pedido, que foi o Wilton. Não teve ninguém, não foi produzido ainda, então ele não tem aqui o nome do produtor, né? Produtor final, né? E quem recebeu foi o Max, R$175. O restante aqui, os R$200, ele vai pagar quando ele voltar, né? Então eu posso finalizar aqui esse pedido. Olha o que ele falou aqui, ó. Impossível processar, o valor não foi totalmente pago, ok. Quando eu não recebo o valor total, ele não deixa eu clicar no botão finalizar. Então eu tenho que clicar no botãozinho voltar, tá bom? Vou clicar aqui no voltar. Aí ele só falou que o pagamento do pedido não foi finalizado, ok. Pergunta se eu quero emitir o extratinho. Eu vou emitir o extratinho para vocês entenderem a diferença do extratinho depois do pagamento e antes, tá? Vou clicar aqui em sim. Vou colocar uma via só. Pronto. Ele já recebeu o dinheiro, pega o extratinho e entrega para o cliente, tá? Deixa eu botar aqui a minha telinha para vocês verem. Olha só. Eu tenho 2 extratinhos aqui. Deixa eu abrir para vocês verem. Vou abrir os 2. Aqui. Olha só a diferença. Esse aqui foi o primeiro extratinho que eu abri, né? Quando foi aberto o pedido. Quando o Wilton atendeu o cliente, ele imprime o extratinho lá. Tá? E quando efetuou o pagamento no caixa, imprimiu de novo, ele gera um novo com as mesmas informações, né? Com todas as informações que já estavam, porém ele mostra aqui, ó, que foi recebido pelo Max no dia 15/4 em dinheiro, deu R$200, troco de 25 e ainda resta R$200. Certo? Então, aí fica a critério de vocês. Se vocês querem entregar para o cliente esse segundo extratinho também ou não, né? Deixa ele com o primeiro mesmo. Aí fica a critério de vocês. Tá bom? Maravilha. Então vamos só fechar aqui e vamos dar continuidade. Então olha só. O cliente foi embora e vai vir retirar mais tarde o serviço. Enquanto isso, o pessoal da produção está efetuando lá a produção do pedido. Né? E aí ele pegou lá, normalmente o pessoal, como eles fazem? Eles imprimem, eu coloco o extratinho lá na sala de produção, pode ter algum lugar onde o pessoal reserva para colocar os pedidos a serem feitos, né? Normalmente ou o extratinho ou a comanda, né? O pessoal gosta de imprimir. A OS, né? Então, lá na produção, a pessoa responsável viu lá o pedidinho lá para fazer, o extratinho para fazer, então ele pega, olha e viu que é o banner. Aí ele vai fazer o serviço. Ele olhou que lá tem a impressão da lona e tem o acabamento. Aí a pessoa da impressão, ele só faz a impressão. Né? Ele faz só a impressão do serviço e outra pessoa faz a produção, o acabamento. Então cada um vai informar a produção do seu item. Tá? Vou mostrar para vocês já já. Uma outra coisinha que a gente tem aqui de novidade, que pouca gente acho que deve estar utilizando ou conhece, é essa opção aqui, ó. Monitor de pedidos. O que é esse monitor de pedidos? Esse monitor de pedidos foi uma opção que o pessoal há um tempo atrás estava solicitando bastante, né? Algumas pessoas tinham o departamento de produção e eles queriam deixar uma tela bem grande para o pessoal ficar visualizando os pedidos que estavam a ser produzidos. Né? Então aí foi feita essa tela aqui de monitor de pedidos. Tá? Então você pode separar por departamento, né? Se você quiser deixar um computador para ver cada departamento. Tá? Departamento de impressão vai ver só uma coisa, departamento de acabamento vai ver outra. Então você consegue selecionar isso aqui nesse monitor. Tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Ó. Clico aqui no monitor de pedidos. Ele vai abrir inicialmente para eu colocar o filtro. Ele automaticamente vem com a data de alguns dias atrás, né? Vendo aqui, ó, desde o dia 8/4 até em diante. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Ó. Então, ó, ele abriu a tela de monitor de pedidos. Olha só,
O que está acontecendo ali? Ó? Ele mostra que eu tenho 3 pedidos ali, um pedido no departamento de impressão e 2 aguardando produção. É porque está bem pequenininho aqui, deixa eu aumentar para vocês verem. Ó, e 2 aguardando produção. Tá? O Andrei, o Alfredo e o Max. Tá? E aí, essa tela que serve para consulta, para vocês visualizarem mesmo ali o que está sendo feito em cada... o que está em cada departamento, tá? E essa tela ela fica atualizando automaticamente. Então, normalmente o pessoal que utiliza essa tela, eles deixam essa tela sempre aberta, e aí qualquer um que passa, a qualquer momento, ele consegue ver se tem alguma coisa nova, né? Algum pedido novo para ser produzido. Tá? E até para ver em qual departamento que está também. Né? Muitas vezes o pessoal, quando o cliente liga, por exemplo, aqui é fulano, aqui é o Andrei, eu fiz um pedido ontem, queria saber onde é que ele está. Eu consigo ver em qual departamento que ele está, aguardando produção, ou seja, ainda nem iniciou a produção. Tá? Então, essa tela aqui é uma tela bem útil aí para vocês estarem informando. Certo? Maravilha. Então, vamos supor que a gente está fazendo aqui o do Alfredo. Tá? O do Andrei está aguardando um material que ficou em falta, vamos supor. Vocês poderiam até ter um status aqui, aguardando material, se for o caso. Né? Aí vocês podem mudar ele lá para o aguardando material, porque às vezes o gerente quer saber, né? Ele fala, mas tá desde ontem aí, não foi produzido ainda? Vocês poderiam ter um status, né, informando lá, aguardando material, que aí a pessoa olhou para já saber o que é. Tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui no do Alfredo. Certo? Então a pessoa da produção pegou lá o serviço e ela fez a impressão. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui em balcão. Tem essa opção aqui, ó, produzir pedidos. Cliquei em produzir pedidos, vou digitar a minha senha. Cliquei lá em produzir pedidos, digito a minha senha. E aí ele pede para eu informar o número do pedido. Aí é aquela mesma ideia de, se você souber, você digita o número do pedido. Se tiver com o extratinho em mãos, né, ou OS, você pode digitar. Lá no extratinho tem essa informação. Vou colocar aqui o número 28. Certo? Cliquei aqui. Ele abriu lá o pedido normalmente, como a gente estava fazendo. E aí a pessoa da impressão, ó, tem 2 serviços, né? Impressão e acabamento. A pessoa da impressão, ela vai falar que ela finalizou só a impressão das lonas. Então ela vem aqui, ó, dá Enter, até o campo produção. Vou colocar um Szinho aqui de sim, quer dizer que eu produzi. Tá? Pessoal, sempre que vocês forem colocar o S aqui, é bem importante dar Enter. Tá? Porque ó, ele parou aqui, abriu o campo de observação se eu quiser colocar, né? E ele pulou para a próxima linha. Tá? Por que ele não me pediu máquina? Né? Ó, até ele passou direto, ele não abriu aquela tela para eu selecionar em qual máquina que eu fiz. Porque a informação de serviços que solicitam máquina, eu coloco no grupo de serviço. Tá? Então, lá no cadastro do serviço de impressão digital não tem essa informação falando que eu preciso informar a máquina, tá bom? Normalmente o pessoal informa as máquinas para os serviços que são vendidos 1 a 1, por exemplo, que sai por folha, né? Impressão de lona, ela sai por metragem. Então, por metragem, não dá muito para ter o controle. Na verdade, o pessoal usa muito essa informação de máquina aqui para poder dar baixa no material e também para ter controle dos numeradores, né? E para impressão de lona, eu não sei muito bem, me corrijam se eu estiver errado, mas o pessoal não consegue controlar muito, né? Por metro, assim, às vezes é controlado mais por unidade, tá bom? Então, por isso. Mas mesmo assim, você pode colocar nesse grupo de impressão de lona, se vocês quiserem, tá bom? Então, eu coloquei aqui o S, ó. Quer dizer que eu produzi esse serviço, né? Maravilha. Eu não preciso mais. Quem vai fazer o acabamento é um outro departamento. Então eu venho aqui e vou finalizar. Mas por que eu não vou aqui no produção final, Wilton? Esse produção final aqui, eu só vou clicar quando eu finalizar a produção de todos os serviços,
tá? Para informar que o pedido todo foi produzido, tá? Se eu tentar fazer isso agora, olha só o que ele fala. Produção não realizada porque ainda há itens que não foram produzidos, tá? Isso aqui é bem legal vocês terem. Isso aqui é uma configuração, tá, pessoal? Para poder produzir item por item. Isso aqui é bem legal para vocês terem um controle de quem fez o quê, qual foi o horário, tá bom? Então, maravilha. Ó. Então, vou clicar aqui em OK e vou clicar em confirmar. Ou aperto a tecla ESC do teclado. Bom, confirmar. Ele abriu de novo a telinha lá de mudar status e eu vou falar para qual departamento que ele vai. Já acabei a impressão, vou mandar aqui para o acabamento. Cliquei em acabamento. Ele já foi para o acabamento. Se nós formos lá naquela tela de monitor de pedidos, ó, vou clicar aqui no confirmar direto, ele já me fala ali, ó, o Alfredo está em acabamento, tá? Maravilha. Então, olha só, se caso vocês quiserem que cada departamento veja só os serviços que estão no seu departamento, vocês podem fazer isso na tela anterior. Ó. Quando eu clico aqui no monitor de pedidos, eu venho aqui e falo, ó, eu quero só os que estão no acabamento. Ele traz só os serviços que estão como acabamento lá. Tá bom? Maravilha, tá? Se quiser ver todos, aí você muda lá. Normalmente o pessoal deixa em cada departamento só os seus departamentos aparecendo. Porque aí no departamento de impressão só aparecem os serviços que estão lá no departamento de impressão. No departamento de acabamento só aparecem os serviços que estão no departamento de acabamento. Tá bom? Aí fica a critério essa utilização de vocês, certo? Maravilha. Então, a pessoa da produção mudou lá, informou que o serviço está no acabamento. E aí a outra pessoa do acabamento, e aí ele leva, né, o serviço e deixa lá na tela, lá no local de acabamento, né? Isso aqui é até legal ter esse controle, porque às vezes a pessoa mudou o serviço lá para acabamento, só que ele não levou o serviço lá para ela fazer. E aí a pessoa tá lá e fala, mas eu tenho que fazer aqui o serviço e não chegou o serviço para mim ainda. Aí ele vai lá cobrar da pessoa. Ou então chegou só o serviço e não está informando no sistema, tá? Aí a pessoa que vai fazer fala, você tem que mudar lá para mim, porque senão eu não consigo produzir ele aqui. Né? Isso fica legal porque vira aquele controle, o fluxo de produção, né? Cada departamento depende do outro. E aí ele vai cobrar, porque senão, vamos supor que o gerente foi confirmar aquele pedido, ele está falando que está na produção, e ele liga para fulano e fala, ó, fulano, o serviço que está aí em produção está pronto, está fazendo, ele falou, não, está aqui, não chegou aqui ainda. Mas por que não chegou ainda? Ah, não sei, mas no sistema está informando que já chegou? Então, reclama com o funcionário anterior que não mudou no sistema. Isso vai fazer os funcionários utilizarem esse fluxo, né? Utilizarem o sistema, né? Utilizarem o sistema bastante. Faz eles serem obrigados a mudar o status, senão o próximo funcionário vai cobrar dele. Né? Na primeira vez ele vai ser cobrado, na segunda vez ele vai ser cobrado, na terceira ele vai falar, deixa eu mudar aqui, né? Antes que o meu amigo venha me cobrar de novo, certo? Então essa opção aqui é bem legal. Então vamos fazer aqui a produção do acabamento. Tá? Então eu vou vir aqui ó, em produzir pedidos, vou digitar minha senha, vou colocar uma outra senha aqui, para ele ficar com outro usuário no acabamento, tá? Vou colocar aqui o número 28. Se eu não souber o número do pedido, clico na lupa. Ele traz aqui os serviços, ó. Tá vendo? Ele mostra aqui o pedido 28, que é o Alfredo, mostra que é R$375, e aqui fala que já foi R$75 pago, muito bom. Tá? Aqui, se eu tirar essa data, aqui ele está trazendo, pessoal, os pedidos só do dia 15 em diante. Tá? Se eu quiser antes disso, eu posso vir aqui e colocar uma data específica, ou então deixar zero. Se eu deixar zero, ele vai trazer tudo. Eu vou colocar aqui só 1/4. Pronto, ele trouxe todos os serviços que estão a ser produzidos desde 1/4. Tá? Que não foram produzidos ainda. Certo? Então, maravilha. Ó. Vou clicar aqui no Alfredo. Cliquei no Alfredo, ele já trouxe aqui, já está com S aqui o serviço, né? Vou voltar aqui no de baixo, que é o acabamento. E aí eu vou colocar aqui um Szinho. Tá? Coloquei o S. Ele já finalizou. Tá, ó, coloquei o Szinho aqui.
Agora eu posso clicar aqui no botãozinho produção final F4. Se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, o cursor deve ficar na coluna de código. Opa, então dou um enter aqui, volto lá para a coluna de código e dou F4 de novo. Aí ele já pergunta, Max, confirma a produção final desse pedido, a produção do pedido total? Confirmo. Prontinho, produziu. Vocês viram que ele não pediu para eu informar o status, né? Porque existe uma configuração, alguns lugares específicos no sistema, ele já sabe para qual status tem que ir. Nesse caso, eu informei no início do pedido que esse pedido ia ser retirado, né, hoje às 11 horas. Então, vamos ver como é que ficou o status desse pedido, como que ficou lá o status desse pedido. Ó. Se eu vier aqui no monitor de pedidos, e se eu clicar aqui, ele não aparece mais, ó, o Alfredo. Por quê? Eu só estou filtrando aqui por pedidos produzidos. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, monitor de pedidos. Tá vendo aqui? Ó, somente não produzidos. Aí eu clico aqui, desmarco, né? Se eu confirmar de novo, ele trouxe ali todos os pedidos. Olha só o Alfredo como é que está. Disponível para entrega. Então, está lá aguardando o Alfredo vir retirar. Certo? Maravilha. Aí, normalmente, né, nesse caso aqui é no caixa, né, que fica, e aí a pessoa do caixa, quando for entregar, vai ver também que tem o restante do pagamento a ser feito. Tá? Então, dá para utilizar bem essa opção aqui. Tá bom? Então essa opção aqui foi para o cliente de balcão, né, que eu cadastrei ele como cliente temporário, fiz a produção, efetuei o pagamento do sinal lá, né, da entrada. Você pode efetuar vários pagamentos. Se o cliente vier depois efetuar mais um pagamento, mais um pedaço, mais um valor do pedido e vir retirar depois também, você pode ir na tela aqui de pagamento e informar, né? Por exemplo, já tinha pago lá aqueles R$175. Se quando voltou o cliente falou, não, vou pagar mais 50, depois eu pago só os 150. Você pode vir aqui também e informar o pagamento dos R$50 e depois efetuar o pagamento do restante, tá? Quando ele vier retirar. Certo? Maravilha. Então nós fizemos aqui dois tipos de pedidos, abertura de atalho, que é o pedido rápido, né? E abertura pelo abrir comanda. Só que aqui no abrir comanda, pessoal, a gente usou a opção de cliente temporário, né? Vamos utilizar agora um cliente mensalista para vocês verem um outro processo, tá? Que é a opção de expedição, tá bom? Então, olha só, né? Ele traz automaticamente ali o código do pedido e dei um enter, ele parou no campo do código do cliente. Lembrando, né, se eu souber o código, eu digito o código. Se eu não souber, eu posso clicar em um desses botões, ou então eu digito 0. Quando eu digito 0 e aperto Enter, ele já abre a tela de clientes mensalistas para eu pesquisar. Tá? Vou colocar aqui Max, é o cliente que eu uso como teste aqui. Olha só, ele já trouxe automaticamente uma mensagem, né, do cadastro desse cliente. Falaram com o Wilton antes de abrir o pedido. Essa mensagem eu coloquei lá no cadastro de cliente, lá nas observações, na última aba, né? Quem fez o treinamento de cadastros viu esse campo aí, então consegue se lembrar onde você pode estar colocando essa informação, tá bom? Quem não lembrar, quem não viu, pode estar tirando a dúvida com a gente depois, tá bom? Então, vou fechar aqui, já vi a observação, falei com o Wilton me explicou. E aí aqui, ó, eu vou colocar o nome da pessoa que está solicitando. Eu posso digitar o nome da pessoa, ou então eu posso clicar aqui nessa lupa, nesse botãozinho aqui, ó, ou então aperto a tecla do teclado F6 também. Clico na lupa, ele abre todos os contatos que tem esse cliente, todos os contatos cadastrados, né? Então aqui tem só o Andrei. Tá, vou selecionar aqui o Andrei. Esse status aqui é um status, esse é um contato de sistema, tá? Então você não vai conseguir nem excluir ele, nem nada. O Andrei, vou selecionar o Andrei. Ele trouxe aqui o telefone do Andrei, se for diferenciado, tá? O telefone e o e-mail ele traz para cá também, de acordo com o que está no cadastro, certo? Tá aqui aquela observação, falar com o Wilton. E ele já trouxe automaticamente aqui, ó,
em retira. Por que ele já trouxe o retira? Porque lá no cadastro do cliente Max, está falando que o padrão desse cliente é que ele vem retirar. Lembra, a gente viu isso também no módulo de cadastros. Tá? Só que hoje o Andrei falou, não vou conseguir vir retirar hoje. Dá para vocês entregarem? Dá sim, Andrei. Vou marcar aqui para expedição. Então, aqui eu falo que eu vou entregar hoje às 17 horas, tá bom? Maravilha. Coloquei, posso ir dando Enter. Ele já abriu, ele foi para a próxima tela, já abriu a próxima tela já preenchida e já trouxe uma mensagem aqui, ó. Atenção, para estes clientes deve-se cobrar a entrega. E maravilha, é só uma observação que está lá no cadastro dele também. A gente marcou lá a opçãozinha cobrar entrega, então ele fica me avisando aqui toda vez que tem que cobrar entrega. Tá? Cliquei em OK. Já avisou também, ó, que esse cliente não acumula pedidos para faturar no final do mês. Ele já sai com a nota, está avisando, ó, emita a nota para ele já. Ah, legal. Então, já tem uma observação. Abriu de novo aqui a observação do cliente. E já parou ali no código do serviço. Então, já vou colocar ali já a entrega, né? Eu poderia colocar ela aqui na sugestão, né? Igual a gente tinha visto, né? Só que ela não tá. Ó, cliquei, tá só o acabamento e a impressão. Poderia colocar ela também. Tá bom? Só que como não tá, eu vou pesquisar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o 0, Enter, e vou colocar aqui entrega. Então, eu tenho um serviço de entrega aqui, um serviço chamado entrega. Vou colocar aqui uma só. Certo? E vou colocar o restante do serviço. Vamos supor lá, vamos falar que também foi banner, tá? Banner é o serviço que eu mais vendo aqui. Então, vou colocar aqui, digito 0, aperto Enter, vou colocar lá lona, impressão digital. Né? Vou colocar aqui que são 5 lonas. Vou colocar aqui que é 50 por 30. Pequeno, né? Ver se ele vai dar alguma mensagem. Não deu. Pensei que a gente tinha colocado esse serviço. A gente pode usar aquela opção no cadastro do serviço, que é a opção de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, serviços, lona, impressão digital em lona, que é o preço de venda mínima. Mas já está aqui 30. Então ele não pode passar dos 30 reais. Vou colocar 1 metro por 1 metro. 60. Ah, tá. Olha só. Lá no cadastro do serviço, ele está falando que eu não posso vender esse serviço por menos de 30 reais, né, independente das medidas. Tá? Então ele trouxe aqui só a informação avisando lá que esse serviço está cadastrado com venda mínima lá e ele vai assumir os 30 reais. Ó. Se eu fosse deixar por essa medida aqui 10 centímetros por 10 centímetros, ele daria 60 centavos. Só que ele vai assumir os 30 reais. Tá? Ó. Então deu aqui 6 reais, que é o preço unitário, o preço total deu 30 reais, que é o... Só que não, eu vou colocar 1,20 m por 1,50 m. Pronto, 108 reais. Dou Enter lá até o final. Tá? E ele tem também uma encadernação. Então vou colocar aqui o serviço sugestão, impressão. E vou colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho um acabamento também aqui. Dou um Enter, coloco que foram 100... Opa. Não, vou colocar aqui a sugestão. Era 1001. Vou colocar que foram 100 folhas. Trouxe ali o preço unitário, não tem observação, não foi produzido ainda. E aí eu pulei para a linha de baixo, tá? Vou colocar que foi aqui as folhas e a encadernação. Deixa eu ver se eu tenho um serviço chamado encadernação. Pronto, tem aqui, ó, encadernação de 1 a 100 folhas. Coloquei também, vou colocar que foi uma encadernação, né? Olha só, esse serviço ele está sem preço, 06001. Deixa eu cadastrar o preço dele aqui. Cadastros, serviços, 06001, que é encadernação. Tá falando que é 0 aqui. Deixa eu colocar que é 5 reais. Eu cobro o cara na encadernação.
Então vamos lá, voltei. 06001. Vou colocar aqui uma encadernação, R$5. Maravilha. Então eu tenho aqui, ó, uma taxa de entrega, uma impressão em lona, a impressão cópia PB, encadernação espiral. E aí eu tenho o acabamento também. Vou pegar aqui da sugestão. Acabamento. Opa, coloquei 0. Acabamento. Pronto. Um acabamento. R$15. Pronto, já estou com todos os meus serviços inclusos aqui no meu pedido para esse cliente mensalista. Então eu tenho aqui uma impressão em lona, um acabamento, né, e a encadernação, certo? Aí nesse caso aqui de vocês, algumas pessoas têm o banner cadastrado como um serviço banner, algumas pessoas têm a lona e a impressão. Aí teria que ter dois, né? Impressão de lona e acabamento de banner. E o acabamento ali da encadernação, se já tiver vinculado, tá? Maravilha. Então, nós vamos finalizar aqui. Vou clicar aqui em confirmar e vou mandar esse serviço lá para a produção. Então, confirmei. Observação de 3 linhas não vou pôr. Atenção, está falando que ele não pode faturar de novo. E aí ele abre aquela mesma tela para eu informar, né, para qual departamento que vai. Aí, aguardando produção, eu poderia colocar aqui aguardando produção, ou então já mandar para o departamento de impressão direto. Vou mandar lá para ele, departamento de impressão. Ele já abriu aqui perguntando se eu quero registrar o pagamento. Eu vou colocar não, porque, né, o cliente mensalista ele não efetua o pagamento, né? Pronto. E aí, deixo lá o pedidinho lá no departamento de impressão para poder fazer o serviço. Então, a pessoa foi lá, fez o serviço, né, e ele vai, toda vez que ele finalizar a sua parte, ele tem que vir aqui no sistema para informar que foi produzido aquela parte. Então, clico aqui na opção Produzir Pedidos e digito lá minha senha. Vou colocar lá uma senha. E vou procurar aqui o pedido. Se eu souber o número, né? No caso está aqui o 29 do Max. Pronto. Está falando de novo que eu tenho que cobrar a entrega, que não pode, tem que emitir a nota e a observação. E aí eu vou colocar aqui o que eu já fiz. Ó. Eu fiz a impressão em lona. Vou colocar aqui S. E... eu não fiz mais nada. Isso aqui é outro departamento, né? Então agora eu vou passar para o departamento de acabamento. Então, eu fiz também a impressão da cópia PB. Então, eu venho aqui, ó, coloco o Szinho, tá? Do Enter lá. Olha só, ele me pediu aqui em qual máquina que eu fiz. Já informo aqui para ele que eu fiz na máquina tal. Maravilha, tá? Já informei lá, fiz na máquina tal. Aqui embaixo tem outros serviços, né, que é a encadernação e o acabamento. Então, isso aqui são 2 serviços do departamento de acabamento. Se eu tentar informar a produção final, ele vai falar que não foi finalizado ainda, porque ainda tem itens que não foram produzidos, certo? Maravilha. Então, vou clicar lá em cima no confirmar. Se tiver observação, eu coloco, se não, não. Ele está falando agora aqui que eu tenho que emitir a nota de novo e me pergunta novamente para qual departamento que eu vou mandar. Vou colocar aqui no acabamento agora. Pronto, já foi para o departamento de acabamento, tá? Pessoal, uma dica bem legal para vocês aqui, ó. Então tá lá no acabamento. Vamos supor, é o pedido 29, tá? Vamos supor que o cliente ligou, o cliente Max ligou e caiu lá no departamento de faturamento. A pessoa puxou lá, o ramal puxou e ele pergunta, eu fiz um pedido e tal, queria saber se já foi entregue, se já mandou entregar ou não. O que pode acontecer? Vocês podem procurar esse pedido. Normalmente eu vejo, eu já fui em alguns lugares, que o pessoal liga para o departamento de produção, aí a pessoa da produção tem que ficar procurando o pedido, não sei onde é que está, demora até dar uma resposta para o cliente. O cliente teve que esperar um pouquinho, né, um pouco de confusão e tal. Isso pode ser resolvido de forma bem simples com essa opção aqui, ó, no balcão tem essa opção, localizar pedido. Então olha só,
Se vocês estiverem utilizando a mudança de status, você vai saber exatamente em que status que ele está agora. Então eu clico aqui, localizar pedido. Ó, ele abre aqui a telinha, eu posso vir aqui e colocar número 29. Pronto, ele trouxe aqui, isso se o cliente tiver o número do pedido. Se não, você pode pesquisar pelo atendente ou pelo... Deixa eu ver se tem o código do cliente. Não tem, mas eu posso pesquisar por aqui, ó. Pesquisar por cliente, né? Eu pesquiso pelo nome dele aqui e vai dar na mesma, tá? Ele vai trazer aqui embaixo, preenchido. Então tem aqui ó, o pedido 29. Quem foi que atendeu foi o Wilton, né? Ó, o dia, telefone, o valor. O cliente é o Andrei, tá? Na verdade é o Max e o solicitante é o Andrei. Ele traz aqui o nome da pessoa que está solicitando. E aí você consegue ver aqui ó, que ele está no acabamento e a hora que ele entrou no departamento de acabamento. Então, ó, você consegue ver e falar, ele está em acabamento, ele entrou agora às 19. Ó, ele entrou para o acabamento agora, pouquinho, já deve estar finalizando, tá? Assim que finalizar, a gente entra em contato com você. Tá bom? Então, aqui nessa tela de localizar pedidos, vocês vão conseguir saber justamente quem foi que produziu, em qual departamento que ele está, em qual status que ele está e qual foi o horário, né? Então, isso é muito bom, dá para vocês terem uma noção aqui e passar a informação para o cliente, tá? Legal? Aqui também tem essa informação, esse botãozinho aqui de informação. Aqui nessa opção, ó, você consegue ver tudo nesse pedido, nesse botãozinho informação. Ó. Então, olha só, aqui tem os dados do cliente, quem foi que atendeu, que horas que ele abriu esse pedido, valor total. Isso aqui ó, é a produção final, quem foi que fez a produção final, o horário. Tá, ó. Tá vendo que ele não tem produção final ainda, porque ainda tem itens. Aqui nos itens, ó, você consegue ver se já foi produzido o serviço ou não, ó. Tá vendo? E aqui, ó, ele mostra quem foi que produziu. Nesse caso aqui, ó, ele mostrou que foi o Wilton que produziu esses dois pedidos hoje, às 11h17. Por que ele está com o nome do Wilton em cima? Porque foi o Wilton que abriu o pedido. Se outra pessoa produzir, ele vai ficar com o nome da outra pessoa aqui. Por exemplo, vai ficar com o nome do Max, né? E vai ter aqui o horário também, certo? Então, por aqui você consegue ver certinho, bastante informações sobre o pedido. Tá? Então essa tela aqui também é bem útil aqui. Bom, vou fechar. Então já localizei, já informei para o cliente ficou mais tranquilo e vou dar continuidade. Então lá na produção, a pessoa está lá na produção e foi fazer o acabamento. Ela vai lá, digita a senha dela e digita lá o número do pedido. Então, ok, toda vez que eu entrar nessa tela ele vai me passar as observações, tá? Para eu não esquecer, tá bom? Então aqui eu tenho lá o acabamento. A encadernação, né? Vou colocar aqui um S, bom, coloquei, e aqui o acabamento também, no caso se fosse acabamento de banner. Bom, então agora eu vou clicar na produção final. Ele está falando que não pode produzir porque ainda tem item que não foi produzido, é a entrega, aqui na entrega, tá? Então vou colocar, tem que colocar a entrega também, né? Para informar que foi produzido. Agora sim eu consigo clicar no botão produção final. Essa opção produção final, pessoal, por que eu tenho que fazer isso? Por que tem que fazer isso, Wilton? Se eu já coloquei ali que o item já foi produzido, já finalizou tudo, por que eu tenho que informar que foi finalizada a produção? Para o sistema, algumas pessoas, algumas empresas gostam de usar esse produção final como se fosse uma confirmação, né? Eles têm lá a pessoa que faz a produção e eles deixam no departamento de entrega. Ou num outro lugar, num departamento que a pessoa faz a conferência do pedido antes de mandar entregar. Então, o que vocês podem fazer, o que pode ser utilizado nesse produção final, é esse departamento, a pessoa informar a produção final para quem fez a confirmação do pedido, né? Quem fez a conferência, tá bom? Ou se vocês não trabalharem dessa forma, se vocês não tiverem uma pessoa que faz a conferência, a própria pessoa que fez a última que produziu o último item, o último serviço, pode vir aqui e dar o produção final, tá bom? Lembrando que depois do produção final, não dá mais para alterar nada nesse pedido, certo? Então, depois de produzir, não dá mais para alterar. Se caso eu precisar efetuar a produção final, eu tenho que cancelar a produção. Então, vou clicar aqui em produção final. Max, confirma a produção deste pedido? Sim. Observação de 3 linhas, não.
Ele está falando aqui que tem que emitir a nota, tá? Se caso o cliente ligar agora, eu vou localizar aqui o pedido, para vocês verem. Vou localizar pedidos. Vou colocar aqui o pedido 29. Ó, tá aqui o Wilton. Tá aqui, ó. Olha só que legal. Ele já mudou o status, porque depois, quando eu abri o pedido, eu informei que esse pedido vai ser entregue, né? Vamos entregar para esse cliente. Então ele está me mostrando ali, ó, que ele já está na expedição e ele entrou na expedição agora. Então se o cliente ligar agora, falo para ele, ó, o seu pedido ele está ali na entrega, né? E você assim que tiver um entregador disponível, né, a gente já vai pedir para estar entregando para você, certo? Aproveitando aqui, né, que estou nessa tela, deixa eu ver aqui, acho que foi a Mariana, deixa eu só, é uma pergunta que dá para responder agora. A Mariana me perguntou por que o campo... Aqui, Mariana, vamos clicar aqui em informação para você. Ó, cliquei aqui nas informações, olha só que legal. Quando eu cliquei lá na informação, ele trouxe o pedido, todas as informações, ó, a produção final está aqui, ó. Ele está falando aqui que foi o Max que fez a produção final às 11h25, ou seja, se você estiver naquele departamento que confere, né, ele fez a conferência às 11h25 e aqui ele mostra, ó, a hora de cada pedido que foi produzido, tá? Se ele estava zerado, esse horário aqui é porque não tinha sido produzido ainda. Tá, os primeiros, quando a gente olhou, né, ele estava só com esses 2 itens produzidos. Quando eu produzi os outros, ó, ele mostrou que o Wilton produziu esses 2 e o Max produziu esses 2. Então aqui você tem um controle de horário, né, um controle de produção bem rígido. Bem legal, tá bom? E foi feita a conferência. Foi feita a conferência aqui, né, às 11h25, certo? Maravilha. Certo, maravilha. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Já olhei, já passei essa informação aqui para o cliente. E aqui, se tiver sem o campo de expedição, data e hora, é porque provavelmente vocês não estão utilizando essa opção de mudança de status, tá? Essas informações aqui só aparecem com data e hora se vocês estiverem usando essa opção de mudança de status aí nos pedidos. Tá bom? Maravilha. Então, fechei. Então, esse pedido 29 já foi produzido, ele já foi produzido, e agora eu tenho que fazer a entrega desse pedido, né? Como é que faz a entrega desse pedido? O controle de entrega, ele é feito aqui pelo módulo de chamados. Algumas pessoas utilizam a abertura de pedidos, algumas empresas, aqui pelo módulo de chamados. Porém não quer dizer que esteja errado, né, mas a maioria dos ajustes que foram feitos, os acompanhamentos, algumas atualizações estão feitos todos pelo módulo de pedidos, tá? Então, o que nós temos instruído também algumas pessoas que começaram a fazer abertura de pedidos pela tela de faturamento, balcão, abrir comando e atalho, eles começaram a não abrir mais aqui pelos chamados. Os chamados ele só é aberto quando é um chamado simples, né, que precisa utilizar motoboy e que não seja vinculado a pedido e tal. Quando for pedido, ele pode abrir direto lá pelo balcão, tá bom? Vai funcionar a opção de mudança de status de forma mais correta, tá bom? Então, nós já abrimos lá aquele pedido, já produzimos aquele pedido, então ele já deve estar pendente aqui na expedição. Então, vou clicar aqui no botãozinho de expedição e ele mostra aqui, ó, os clientes que eu tenho que entregar. Tem um cliente aqui, ó, que é esse Light Saúde, está aqui desde ontem, no dia 14, e tem um cliente Max aqui, que é o de hoje, que eu tenho que entregar. Então aqui, ó, eu tenho aqui a ação que tem que ser feita, entrega, ente de entrega, tem o hatch de retira, tá? Ó. Aqui ele está falando que eu tenho que entregar às 17 horas, certo? Então vou marcar ele aqui e vou mandar entregar, vou clicar em saída. Cliquei em saída. Atenção, não foi emitida a NF para o cliente 1. Mesmo assim, prossegue com a entrega? Por que ele está me passando essa informação, pessoal? Algumas empresas, elas precisam que o cliente saia com o serviço. Por exemplo, eu marquei lá no cadastro desse cliente que ele não é um cliente que acumula pedidos. Aí ficava aparecendo toda hora aquela mensagem.
tem que entregar esse serviço já com a nota, não pode acumular. Então, para esses clientes que está marcado que não pode acumular, ele vai sempre pedir para emitir a nota. E aí, como eu estou entregando agora aqui o serviço, ele está falando, ó, não foi emitida a nota, você vai entregar mesmo? Aí a pessoa da expedição, falou, opa, não foi entregue. Pergunta pro pessoal, tem um serviço aqui que está falando que não foi emitida a nota, tem que ir com nota? Ah, não tem? Então já vou mandar entregar. Ah, tem que ir? Então eu cancelo e espero emitir a nota, para ir junto, porque senão muitas vezes tem cliente que não recebe o serviço sem a nota. Né? Então essa opção aqui é bem legal e para isso vocês têm que marcar lá no cadastro do cliente que tem que ir com a nota fiscal, tá bom? Vai sempre fazer o faturamento lá com a nota fiscal, que não pode acumular, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar depois. Então vou colocar aqui que eu quero prosseguir sim. O que ele me pediu aqui, ó, para eu selecionar o motoboy? Eu não tenho nenhum motoboy cadastrado. Vou colocar aqui não. Deixa eu cadastrar um motoboy aqui rapidinho. Vou colocar aqui, ó, cadastros, não aqui, chamados agentes. Vou incluir aqui o entregador. Vou colocar aqui 01. Ativo, vou colocar o Robson. Ele é tudo, é carro, é moto, é a pé. Faz tudo ali. Tá? Já tenho ele lá. Agora eu vou voltar lá na minha tela e vou fazer a entrega de novo. Então, marquei de novo aqui o cliente e vou em saída. Está falando de novo que a nota não foi emitida, posso entregar mesmo assim sem a nota. Muito bem, e apareceu aqui o Robson, selecionei o Robson. Ele pergunta se eu quero emitir solicitação de serviços. Essa solicitação de serviço é como se fosse um romaneiozinho, né, com os serviços que o cliente solicitou e tal. Como normalmente a maioria das copiadoras já mandam entregar o extratinho, então não tem necessidade da solicitação de serviço, né? Mas aí fica a critério de vocês também, tá? Vou colocar nenhum aqui. Emitir romaneio, esse romaneio vem os endereços de entrega, porém no extratinho também tem, então eu não vou imprimir, vou colocar não aqui. E ele já deu saída. Né, ó. Ele já sumiu aqui da tela. Então, maravilha. Se eu for lá no pesquisar, ó, faturamento, balcão, localizar pedido, vou colocar aqui o 29, que é o que a gente está vendo agora. Olha como ele está. Ele já apareceu aqui, ó, saindo para entrega. Na verdade, ó, esse status aqui eu prefiro que ele esteja com outro nome, mas só para... Porque eu já mandei sair, ele não está saindo, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou mudar aqui, ó, o nome dele. Vou colocar saiu para entrega. Pronto. Fica até mais fácil de entender aqui, ó. Se eu for nessa tela agora, vou dar um atualizar aqui, ó, pronto. Então, 29 saiu para entrega às 11h32. Se o cliente ligar, eu já tenho essa informação para ele aí que saiu para entrega, tá bom? Maravilha, pessoal. Olha só, o GCOP, além de ter essa opção de mudança de status, tem uma opção que você pode também configurar para toda vez que mudar status, o sistema perguntar para você se você quer enviar o e-mail para o cliente. Então, por exemplo, saiu para entrega. Você quer que o cliente receba esse e-mail? É um e-mail com essa informação, a gente consegue configurar e aí aparece lá para ele, ó, seu pedido saiu para entrega no horário tal. Tá bom? Ou em cada status também o cliente pode receber. Seu pedido está no departamento de produção, seu pedido está no departamento tal, entendeu? Tem essa opção no GCOP aí, tá bom? A gente precisa só fazer aquela configuração de envio de e-mails, né, para algumas pessoas. Lembrando que quem já utiliza o envio de e-mails para faturamento ou para orçamentos, que foi o treinamento que a gente fez semana passada, ele vai usar o mesmo e-mail. O GCOP ele não consegue configurar mais de um e-mail para estar utilizando. Então ele vai usar o mesmo e-mail. Aí teria que ser um e-mail padrão para tudo, né? Mas o departamento de desenvolvimento já está verificando uma opção para ter vários e-mails para serem enviados. Bom? Maravilha. Então já mandei lá entregar aquele serviço. Maravilha. A Ana Carolina fez uma pergunta muito boa aqui. Se dá para colocar somente alguns status para mudar de e-mail. Ô, Ana, o que acontece?
tem a opção de ele te perguntar. Então ele vai te perguntar em todos os status se você quer mandar e-mail. Tá? Mas essa sua solicitação já foi uma solicitação de outras pessoas também, que, né, por exemplo, somente no status de entrega seria muito bom se tivesse. Nos outros não precisa nem perguntar, né? Aí o pessoal do departamento de desenvolvimento já tem esse chamado em aberto para estar tendo a opção de colocar somente em algum status específico, ou então também, Ana, deixar ele automático. Hoje tem a opção dele ficar automático, mandar para todos os status, ou então perguntar em todos os status. Não tem como eu configurar em um status específico o que ele vai fazer. Entendeu? Tá bom? Maravilha então, Ana. Maravilha, vamos voltar aqui. O nome dela aqui fez uma pergunta também bem nessa parte. A Daniela acabou de fazer uma pergunta. Ela perguntou aqui que na entrega aparece a opção de zona, né? Essa opção, esse campo zona, ele é retirado do CEP, né? Os 5 primeiros dígitos do CEP, ele é vinculado à proximidade, né, à localidade e tal. Isso era muito utilizado pelo pessoal antigamente quando eles usavam aqueles, como é que eu digo, aqueles mapas, né, os entregadores usavam aqueles guias que tinham os mapas e lá tinha as zonas separadinhas. Então, isso aí dava para eles se localizarem pela zona, pelo número lá, porque os CEPs, eles, de acordo com o código ali, ele tem limite de proximidade e tal, então você poderia se identificar por aquela zona lá na tela de expedição, tá? Maravilha. Então a gente fez já mandou entregar e agora vai ter que fazer o retorno, né? Quando o motoboy volta, ele volta, principalmente quando é cliente mensalista, ele volta com o extratinho assinado pelo cliente. Então eu vou lá na expedição, vou lá em chamados, expedição e vou fazer o retorno. Aqui em cima tem esse botãozinho aqui, ó, retorno. Maravilha. Vou falar que é o Robson que está voltando. E aí mostra aqui todos os lugares onde o Robson estava. Tá? Se ele voltou com tudo, eu posso vir aqui e clicar nesse retorno total. Se ele só conseguir entregar lá no Max, então eu só dou retorno do Max. E o restante ele vai entregar de novo. Então, ó, clico aqui, marco. Confirma este retorno? Sim. Trouxe o protocolo assinado? Sim. Pronto, já deu saída, tá? E aí esse pedido ele fica lá no localizar pedidos 29 com aqui, ó, entrega OK. Foi entregue às 11h38, tá? Maravilha. Trouxe aqui, esse pedido já está todo certo, só está pendente para o faturamento, tá bom? Então, é isso. Uma coisinha que eu pulei aqui na tela de abertura de pedidos, pessoal, eu vou voltar aqui para vocês verem. Deixa eu pegar aqui um pedido que está em aberto. Deixa eu pegar o pedido aqui do Max de ontem, que é o Andrei. Está falando que tem que cobrar entrega, ok. Olha só, eu esqueci de passar esses botões que tem aqui em cima para vocês. Tá? Eu passei somente o sugestão. Vamos voltar neles aqui para a gente estar finalizando a abertura de pedidos, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o primeiro botão, preços. Cadê? Preços de cliente. Aqui, pessoal, eu consigo confirmar todos os preços combinados que tem lá no cadastro desse cliente. Todos os serviços que têm preços combinados. Né? Ao invés de se eu quiser só visualizar o preço dele, eu consigo colocar aí. Ele vai trazer todos os preços que são diferenciados da tabela. Porque normalmente você tem a tabela de preço geral, né? E tem os preços diferenciados. A gente viu essa diferença aí, a gente viu esse cadastro, né? Lá no primeiro treinamento de cadastro de cadastros, né? Onde a gente viu o cadastro de cliente. Que foi o que demorou mais, né? Para a gente ver. Teve um dia só para o cadastro de cliente mensalista. Certo? Então, preços de clientes. Sugestão, nós vimos, né? O que está lá no cadastro de serviços, marcado como sugestão. Aqui nessa opção de serviços, ele vai abrir todos os serviços. É a mesma coisa de eu digitar o 0 e apertar Enter, né? Ele abre a telinha de serviços para eu pesquisar. Tá?
Produtos. Essa opção de produtos, pessoal, ela está em desenvolvimento ainda. Ela é uma opção para você selecionar os produtos cadastrados para esse cliente. A gente viu essa opção de produtos no treinamento de orçamentos, né, que é utilizado lá no orçamento. Quando a gente faz um produto específico para cada cliente, faz uma montagem, né, dos produtos. Só que aqui na abertura de pedidos não dá para selecionar esse produto ainda. Ao invés de você precisar fazer um orçamento lá, você teria a opção de selecionar esse produto aqui pela tela de pedidos, só que ainda não está disponível, está em desenvolvimento. Tá bom? Logo, logo vai ter essa opção para vocês selecionarem também. Por exemplo, quando vocês forem fazer o banner, você não precisa selecionar o acabamento, a impressão em lona, tudo que tem que fazer, né? Eu ia falar refile nem é de banner, né? Eu acho. Maravilha. Então nós temos aqui os produtos, né? Passamos aqui pelo montagem. Eu vou clicar aqui para você ver, mas essa opção de montagem também está em desenvolvimento. Vocês não vão conseguir utilizar ela agora, mas ela é uma opção bem útil, olha só. Eu poderia fazer a abertura de pedidos aqui por essa opção de montagem. Ó, selecionando o departamento, ó, produção, aí ele vai trazer aqui a administração, por exemplo. Ele teria todos os serviços, é uma impressão preto e branco. Aí ele abre qual que é o papel sulfite, ele teria aqui o sulfite cadastrado, qual cor, qual gramatura, qual formato. Então eu iria selecionando e ele ia montando o preço para mim. Depois eu falo se é frente e verso ou só frente, tá? Então essa opção aqui é bem legal também para estar utilizando, porém ainda está em desenvolvimento, tá? Ainda não está finalizada aí para vocês, certo? Temos aqui a opção de preço unitário. Esse preço unitário ele é utilizado quando você quer alterar o preço do serviço, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 01001. Tá aqui, 45. Já estava, né, na verdade. Se eu quero alterar aqui dos 45 centavos, o preço unitário, eu venho aqui no preço unitário e coloco ponto 43. Vai ficar 4,30 tudo. Pronto, já colocou. Lembrando que ele vai respeitar também a porcentagem de desconto que está no cadastro do usuário, tá? Então, para isso que serve aqui a opção de preço unitário. Aqui tem uma opção de desconto / acréscimo. Aqui você pode tanto diminuir o preço do serviço quanto aumentar o preço do serviço, tá? Basicamente, no desconto seria a mesma coisa ali do preço unitário aqui que a gente viu no outro botãozinho, né? Preço unitário, tá bom? Agora, para aumentar, você pode colocar um preço maior, tá bom? Maravilha. Depois do desconto, aqui tem a observação do item, onde eu posso ver as observações que tem esse item. Tá, ele está falando aqui que não tem, porque está marcado como não aqui na observação, tá? Se ele tivesse, ele abriria na tela aqui para eu alterar e colocar alguma informação, certo? Aqui do lado tem um botãozinho terceirizado. Esse botãozinho terceirizado, ele é utilizado quando o serviço é terceirizado, né? Justamente, quando lá no cadastro do serviço, ele está marcado como terceirizado. E aí ele vai abrir uma telinha para você informar o preço. Deixa eu marcar ele aqui para eu ver. Peraí, deixa eu vou no cadastro dele. Deixa eu pegar aqui no cadastro desse serviço, cadastros, serviços, esse aqui. Então eu venho aqui, ó, vou marcar ele como terceirizado. Marquei, só para vocês verem, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Então aqui, olha só, eu vou vir aqui, eu vou clicar no botãozinho terceirizado, pum. Aí ele abre somente para eu poder fazer um cálculo, tá? E eu colocar o preço do serviço ali também, de acordo com o cálculo. Falar, o custo lá no fornecedor foi 20 centavos. Eu quero o preço unitário a 20 centavos? Não, eu quero o preço unitário a 40 centavos. Então, ele vai assumir ali o preço para mim. Certo? Isso aqui, então, utilizado para quando é serviço terceirizado. Legal. Aqui do lado, pessoal, eu vou informar quando eu tive perda nesse serviço, na impressão preto e branco. Se eu tiver alguma perda, eu informo aqui. Isso aqui ele sai no relatório de comparação de perdas, tá? No relatório do final do dia e tal. Tá bom? Vou mostrar para vocês já isso também.
Então não vou colocar nenhuma perda aqui. Aqui do lado tem a opção de arquivos. Deixa eu só ver aqui. Isso, essa opção de arquivos é uma opção também que está em desenvolvimento, tá? Ela vai servir para vocês informarem se esse pedido tem algum arquivo, né? Para vocês informarem ou para alterar se for o caso, tá bom? Aqui por enquanto ele ainda não está funcionando, certo? Aqui do lado tem a opção de vendedor do item. Essa opção de vendedor do item, ele traz automaticamente... Vendedor do item, ele traz automaticamente o vendedor que veio do pedido. Nesse caso aqui é o vendedor 1, ó. Então, ó, vou clicar aqui no vendedor do item. Ele trouxe o vendedor 1 e ele trouxe a porcentagem de comissão que esse vendedor tem lá no cadastro dele. Né? Ele está até calculando ali o valor da comissão desse item. Se caso você quiser alterar esse vendedor desse item ou incluir mais um vendedor, você consegue fazer aí por essa tela. Certo? E a opção, então, essa aqui é a opção do vendedor do item. E aqui tem a opção de produção final, tá? Que serve para a gente finalizar a produção deste pedido. Certinho? Maravilha. Então, basicamente é isso, tá? A abertura de pedidos. A gente fez aqui algumas opções nós informamos as máquinas, né? Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, vou informar aqui que foi produzido, ele sempre vai me pedir em qual máquina que eu produzi, certo? Ó, então, ele já está aqui, informando em qual máquina. Quando eu finalizar aqui a produção, ele terminou a produção desse pedido, certo? Maravilha. Se eu quiser ver lá no monitor de pedidos quais os pedidos que estão em aberto, vou pegar aqui desde ontem, ó. Ah, não, já está pegando. Vou pegar aqui todos que estão no departamento. Só tem um aqui do dia 9/4, que está lá na produção. Está no departamento de impressão. Tá? Então aqui ele mostraria todos, tá bom? Que estão pendentes para produção. Então, pessoal, olha só. A gente fez aí durante a abertura dos pedidos a informação de produção, né? E informamos as máquinas que foram produzidos esses serviços. E aí algumas pessoas têm o controle de numeradores. Né? Como é que a gente faz esse controle de numerador? Quem utiliza pelo sistema tem aquele cadastro de máquinas que nós vimos lá no módulo de cadastros, e lá tinha os numeradores. Né? Eu consigo visualizar essa opção por aqui, ó, faturamento, balcão, caixa. Quem não liberou para o funcionário lá o cadastro de máquinas, pode liberar aqui, ó, só o cadastro tem aqui a opção de numeradores, que é informado sempre no final do dia. Sempre no final do dia ele vai informar o numerador dessa máquina. Então, olha só, vamos supor que chegamos aqui no final do dia, vou informar o numerador. Então, eu tenho aqui a Epson, né, que a gente fez, vai trazer todas as máquinas aqui, eu tenho que fazer uma por uma. Clico na Epson e clico em numeradores. Tem só um numerador, né? E eu vou clicar nos registros. Hoje é dia 15, então vou incluir aqui o dia 15, ó. Incluir. Quando eu incluir o dia 15, automaticamente ele já trouxe aqui 15.700, que foi o numerador que finalizou ontem. Né? Ele finalizou ontem com 15.700, hoje vai começar com 15.700. Certo? E aí eu vou informar aqui o numerador de hoje. Hoje o movimento estava bem fraco por causa da crise, aí a gente rodou só para 16.000. Aliás, vocês olharam lá no numerador, né? E aí você viu com qual numerador que está naquele momento. Então está lá 16.000. Vou falar que tiveram 10 perdas hoje. Isso, as empresas que contabilizam todas no geral, né? Eu vou ver ali do ladinho, né? Às vezes o pessoal, já vi em alguns lugares que o pessoal deixa uma caixinha do lado da máquina para o pessoal colocar as perdas de cada máquina para eu saber, né? O que foi perca de cada máquina. Isso eu achei interessante, mas cada um tem o seu modo de controlar, né? E aí o pessoal vai lá e conta a quantidade de perdas e anota aqui o total de cada máquina. Então nessa máquina aqui teve só 10 perdas lá, enganchou lá algumas folhas lá, ou então borrou, né? Então tive 10 perdas. Salvei. Maravilha, ele já me trouxe aqui, ó, de hoje, 15/4, finalizou com 16.000, quantidade foram 300 menos 10, né? 290, então eu tive 290 aí de produção.
Maravilha. Depois que eu fiz isso, que o pessoal informou, o meu gerente ele consegue tirar um relatório de comparação de quanto que tem nas máquinas e quanto que eu rodei de pedidos. Tá? Olha só. Então vamos ver. Para quem tem acesso aqui ao módulo gerencial, tem aqui, ó, gerencial, máquinas. Aí eu consigo aqui, ó, numeradores do dia. Vou clicar aqui em numeradores do dia, de hoje mesmo, né? Na tela, vou visualizar aqui na tela. Vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Aumentei um pouquinho. Então aqui ele vai te mostrar todas as suas máquinas, tá? Todas as máquinas que estão aí, lá desde o... todas que vocês têm cadastrado e que tiveram movimentação, tá bom? Então olha só, aqui no meu caso eu tenho só a Epson L800, né? O numerador geral. Aí ele mostra aqui que foi informado. Esse informado é o que eu contei lá na máquina, vi lá, ó, o numerador agora terminou com 16 mil. Então, no começo do dia estava com 15.700, então finalizou com 16 mil, quantidade 300, né, que rodou, né, desse valor aqui. Perdas tiveram 10 e 290, maravilha. Agora aqui do lado, ó, o que ele está me falando? Ó? Aqui é quanto que foi informado nos pedidos. Então, por isso que é legal o pessoal ter aquele controle de numeradores, né, de máquinas, para eu saber quanto que foi rodado em cada pedido. Então, aqui, ó, tiveram só 3 itens, né, que foram rodados nessa máquina. Foram 115 o total. Não foi informado nenhuma perda naqueles numeradores, então já está errado aí. Opa, como assim? Nessa máquina aqui, lá tinha 10 folhas no chão. Só que no pedido ninguém informou que teve perda. Está errado, né? Tá vendo? Então tinha que estar igual aqui esses dois. Né? E aqui cobrado, né, os 115, então. Então ele teve 115 impressões. E aí aqui, ó, ele mostra a diferença. Ele mostra aqui que a quantidade da diferença, 185, né, menos as perdas, que foram 10. Então, está dando uma diferença negativa de 175 cópias. Aonde que foram parar as 175 cópias? Nesse caso, ou tiveram as perdas e o pessoal esqueceu de informar, ou amassou e jogou fora, que acontece às vezes o pessoal esquece, né? Ou então foi aberto para algum outro tipo de impressão, né? Imprimiu relatórios, aí o pessoal anota, né? Tá bom? Então, por esse relatório aqui, você pode ter o controle lá de diferenças ali dos numeradores das máquinas, certo? Maravilha, pessoal. Então é isso. Vamos... finalizando aí a opção de controle de numeradores de máquinas. Então, pessoal, basicamente, a abertura de pedidos é isso, né? Nós temos aqui algumas opções a mais. Por exemplo, tem essa opção de entrega. Eu posso informar a entrega porque os pedidos que eu não marquei para entregar lá para o cliente, lá na empresa dele, ele não aparece lá na expedição, né? Se eu marquei para retirar, ele não aparece lá. Então, quando o cliente vem retirar, é bem importante que vocês utilizem essa opção de entrega aqui e informe, né, que o pedido vai ser entregue. Então, eu posso clicar aqui, vou digitar minha senha. Deixa eu ver se tem algum pedido aqui para ser entregue. Balcão. Então, faturamento, balcão. E venho aqui em entrega. Vou digitar minha senha. Entregando o pedido 29. Pronto, ó, aqui ele está falando também, ó, esse cliente não pode tem que entregar ele com a nota, não foi emitida a nota, pode entregar mesmo assim? Tudo bem. E aí ele traz aqui, ó, o que? O horário de entrega, a data, o horário e quem é que está recebendo. Você pode pegar o nome lá da Maria que veio retirar o serviço. Tá? Lá na expedição também, quando eu faço a entrega lá da expedição, aliás, quando faz o retorno na expedição, tem uma configuração também para você também pedir quem foi que recebeu o pedido lá. Então, o entregador pode anotar o nome legível ali no extratinho, né? Pede para o cliente anotar o número legível e fazer a assinatura, tá bom? E aí você, quando faz o retorno lá, ele abre essa telinha também para você informar o nome da pessoa que recebeu lá, tá? Existe uma configuração para isso. Você pode, caso tenha alguma dúvida, pedir para a gente mostrar para vocês ou configurar no G-Copy de vocês. Certo? Então, olha só, além dessa opção de
de entrega, temos aqui a opção de cancela a produção. O que é esse cancela a produção? Ele serve justamente para quando eu já finalizei a produção de um pedido, eu não consigo mais fazer nada. Só que aí o cliente ligou e falou, coloca, antes de eu entregar, né? Coloca mais um serviço. Então você cancela a produção e coloca mais um serviço. Ou então, pessoal, é o seguinte, eu abri um pedido como retira, essa aqui é uma das dúvidas que mais vejo, né, acontecendo. Eu abri um pedido informando que o cliente vai vir retirar aqui na copiadora. Aí depois ele me liga e fala, desculpa, eu não vou conseguir retirar, você consegue mandar entregar para mim? E aí você, mas eu já produzi o serviço, ele não apareceu na expedição. Você cancela a produção dele e aí muda, né, a opção de entrega lá de retira para entrega, né, e aí você produz de novo, aí ele vai aparecer na expedição. Certo? Maravilha. Aqui tem a opção de localizar pedido, né, que a gente viu ele durante a abertura aqui no geral. Aqui do lado tem o mudar status, que serve para justamente mudar status. Às vezes eu fui finalizar o pedido ali, ele pergunta na tela, eu fechei a tela, não mudou o status. Putz, esqueci. Aí você vem aqui e muda o status, ele abre do mesmo jeito a telinha para mudar o status. Certo? Então você consegue mudar o status por aqui. Tá bom? Maravilha. Aqui embaixo temos as opções de consultas, né? Ó, consulta de preços. Então aqui eu consigo fazer uma consulta da tabela padrão, né? A tabela 1 lá, né? Ó. Então eu consigo visualizar aqui, eu consigo fazer um cálculo de medidas desse serviço, ó. Também, ó. Quantidades e medidas. Certo? Maravilha. Se o serviço tiver medida, né? Nesse caso aqui, impressão ele não tem medida, né? Deixa eu ver aqui se tem uma lona aqui para vocês verem funcionando. Lona. Então, ó, ele já parou aqui na medida. Ó. Se eu colocar aqui, ó, 0,50. Se o cliente ligar e você pode pesquisar por aqui, ó, ele ficou R$15. Ó. Se fosse aqui em cima ele mostra o preço por metro quadrado, né? E aqui embaixo quanto que ficou? Ó, uma só, 50 por 50 fica R$15. Se forem 5, R$75. Tá bom? Então você consegue fazer os cálculos por aqui. Certo? Aqui se tiver tabela progressiva você consegue visualizar, não tem tabela progressiva. Tá? A tabela progressiva é quanto maior a quantidade que o cliente comprar, mais barato fica, né? Então tem a opção de você pesquisar aqui a tabela geral. Aqui tem os preços combinados de clientes, né? Ó, eu consigo ver os clientes. Deixa eu ver se com o Wilton tem algum preço aqui diferenciado. O Wilton é 40 centavos para ele. Tá? A impressão. Maravilha. Então, deixa eu fechar aqui então de novo. E aqui do lado tem descontos de clientes mensalistas. Então, ó, por exemplo, vou pegar aqui o Max. Opa, eu tinha que clicar em cima. Max, está aqui o Max, ó, eu clico aqui nos preços, ó, ele vai mostrar os preços do Max. Certo? Ó, não tem nenhum preço lá no cadastro dele. Bom? Maravilha. E aqui do lado, se for um cliente consumidor, tá? Apesar que eu já vi ali na tela anterior, tá? Que é esse pessoas aqui. Tá bom? Aqui tem uma opção de turnos, que seria para abertura de turnos de numeradores de máquinas, né? Porém, ainda está em desenvolvimento também essa opção aqui de turnos. Tá? Vai ser uma opção bem útil quando ela estiver pronta, tá bom? Aqui eu consigo reimprimir os extratinhos, reemitir comanda, tá? E informar NF, se caso, nesses pedidos, né? Posso reimprimir, se eu quiser informar uma NF para um pedido específico, eu posso fazer por aqui também, tá bom? Isso aqui é uma opção de relatórios para faculdades, é muito específico aqui essa opção, tá? Porém também está em desenvolvimento. Certo? Aqui são fichas, alguns clientes que trabalham com fichas que está sendo desabilitado do sistema por inutilidade, o pessoal não tem utilizado bastante essa opção, tá? É bem como se fosse uma opção para você pegar uma ficha e ele abrir um pedido em seguida, mais ou menos isso. Certo? Aqui em cima tem as opções de relatórios, né? Ó, que a gente consegue tirar do caixa, né? Ó, aqui eu consigo ver relatório de pendências por cliente temporário. Às vezes eu consigo ver todos os clientes temporários que estão em aberto aí que não pagaram.
tá bom? Consigo tirar um extrato, um relatório de pedidos por cliente temporário. Sempre que vocês verem escrito pessoa, tá? São os clientes temporários, tá bom? Aqui tem o movimento de balcão. Eu consigo ver tudo o que teve no movimento do balcão, especificamente, tá bom? Detalhe das entradas, é um relatório separado por forma de pagamento, né? Separado por todas as entradas que eu recebi no meu caixa, né? Pedidos por condição de pagamento, ele vai mostrar os pagamentos de cada pedido, certo? Relatório de movimento de turnos, resumos de serviço, ele vai tirar um resumo dos serviços do caixa, né, que foi vendido. Cartão fidelidade, foi aquilo que a gente viu lá no cadastro de clientes, né? Eu conseguia tirar os relatórios de cartão fidelidade, implantar cartão, pontos acumulados. Aqui embaixo tem uma opção de reprogramar entrega. Às vezes você colocou para as 15 horas e o cliente pediu para fazer a entrega às 19. Aí você pode vir aqui e reprogramar a entrega de um pedido específico. Tá bom? Bom, pessoal, basicamente o treinamento de abertura de pedidos é esse, tá? A gente não finalizou aqui com a opção de pagamento de pedidos, a gente não entrou muito a fundo, pagamentos de pedidos, nem fechamento de caixa, tá? Que isso aí vai ficar para o treinamento de amanhã. Provavelmente o treinamento de amanhã vai ser um pouquinho mais curto, porque vai ter só essa opção de pagamento, mas vai estar bem detalhado, bem explicado para vocês também. Espero que vocês tenham gostado do treinamento de pedidos, de abertura de pedidos aqui pelo balcão, tá? Para os clientes que não utilizam dessa forma que eu expliquei agora, se quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida de implementação, como que vocês fazem para poder colocar esse módulo aí para vocês, tá bom? Esse treinamento aqui que a gente fez hoje é bem importante que todas as pessoas, todos os funcionários que abrem pedidos façam, tá bom? Esse treinamento ele está sendo gravado, tá? Então ele vai ficar disponível para vocês, tá? A gente vai avisar por e-mail para as pessoas que participaram para poder assistir novamente, tá bom? A gente vai liberar para vocês aí esse módulo, esse treinamento disponível. Então é isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado. Vamos encerrar por aqui o nosso treinamento, tá bom? E até a próxima, tá bom?